O que significa o justo viverá pela fé? Então, antes de nós entendermos detalhadamente o que significa o justo viverá pela fé, nós precisamos olhar na lente do autor, aquilo que o autor queria nos comunicar. É necessário nós primeiramente sabermos o resumo do livro de Romanos. O livro de Romanos, ela fala sobre a justificação em Cristo Jesus pela fé. Então, é pela fé que nós obtivemos a justificação, que não foram por obras, mas foi simplesmente pela fé. E sabendo isso, eu consigo, ao meditar o livro de Romanos, eu consigo ter uma lente daquilo que o autor Paulo queria ou quer me comunicar. Isto quer dizer que, já que a justificação é o perdão absolvido dos pecados, a justificação é a habilidade de estar diante de Deus sem culpa, sem condenação e sem pecado, é você se tornar sem culpa, entenda? Então, aí você conseguirá ter a interpretação dos textos dentro do seu contexto. Você está entendendo? Então, você não vai, você vai querer entender da forma que o autor transmitiu essa mesma mensagem. Então, vamos lá. Uma vez que ser justificado não é por obras, mas sim por simplesmente a aceitação, o reconhecimento da obra completa que Jesus já fez. Isso quer dizer que quando estávamos mortos em pecado, fomos justificados. Quer dizer que depois de nós termos aceito, reconhecido a mensagem completa, a obra completa da cruz, a obra completa que Jesus fez, automaticamente a gente recebe a justificação pela fé. A fé é essa que Jesus morreu na cruz, Jesus foi sepultado, né? Quer dizer que Jesus ressurgiu. Você precisa ter esse entendimento para que você saiba o significado, por que o justo viverá pela fé. Então vamos lá. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé significa que o justo ganhará a vida pela fé. O justo ganhará a vida da morte pela fé. Lembra que o homem pecador estava morto, tornou-se vivo quando então aceitou, por intermédio da fé, a mensagem de Cristo, e ele se tornou vivo. E esta vida foi dada a ele mediante a fé. Então, isso quer dizer que, em outras palavras, nós poderíamos dizer o seguinte na nossa linguagem, que pela fé estamos vivos, ou pela fé o justo está vivo. Não é por obras, mas é pela fé. Então, em outras palavras, Paulo está comunicando a justificação de Cristo em nós, que é pela fé, não são por obras, não é por trabalho, por fazer alguma coisa que eu fui justificado. Eu vivo pela fé na obra completa que Jesus fez. Você está entendendo? Então, nós não devemos usar o versículo bíblico de uma forma isolada. Nós não podemos tirar essa frase do seu texto de uma forma isolada. Porque se a gente tirar a frase do contexto no texto de uma forma isolada, ela vai nos dar uma interpretação daquilo que o autor não nos transmitiu. Quer dizer que a gente vai tirar vida, vai matar. A gente vai matar a comunicação verdadeira que o autor queria transmitir para nós. Quando você isola uma palavra do contexto ou do texto, automaticamente você matou a interpretação, você matou a comunicação verdadeira, você
tirou a vida daquele que o justo viverá pela fé, não é conforme você pensa, né? Não é o justo viverá pela fé no sentido de rotina diária, no sentido de um estado de estilo de vida, não. Por exemplo, a pessoa pensa que o justo viverá pela fé, está se referindo a quando a pessoa está passando por uma dificuldade, quando a pessoa está passando por um problema financeiro, quando a pessoa está num momento difícil da sua vida. Por exemplo, você dizer, eu não vou trabalhar, vou ficar em casa, porque o justo viverá pela fé. Eu não vou, eu vou comer, porque o justo viverá pela fé. Eu vou beber, o justo viverá pela fé. Eu vou sair, eu vou caminhar, porque o justo viverá pela fé. A pessoa pega esse versículo e diz, o justo viverá pela fé. Não, amado, você não viverá pela fé desse jeito. A Bíblia não está dizendo exatamente isso que você está pensando. Não é por causa das circunstâncias, não é por causa das dificuldades que você está passando que você viverá pela fé. Não, está errado. Você já vive pela fé porque Ele te justificou. Olha, lembra que você está pegando os teus pensamentos e aplicando a palavra, aplicando o versículo bíblico para apoiar o teu pensamento ou os teus pensamentos, e está totalmente errado. Você não pega os teus pensamentos aplicando a palavra, você pega aquilo que o autor está comunicando e traz ao teu pensamento. Você precisa trazer aquilo que o autor está comunicando naquele versículo bíblico ou naquele texto. Então, você precisa compreender que não é sobre rotina diária. Você não usa esse texto para rotina diária. Se você pensar, aplicar esse texto, esse versículo bíblico no teu pensamento, nesta linha de pensamento, você vai se decepcionar. Tá entendendo? Porque o real sentido do contexto, da interpretação, da comunicação que o Paulo trouxe para nós não é sobre o justo viver pela fé quando está passando por uma situação difícil ou quando está passando por um momento difícil da sua vida ou problemas financeiros e etc. Mas ali está simplesmente comunicando da justificação que Jesus já fez por nós, aleluia, que não foram por obras, mas foi pela fé. A fé, qual é essa fé? Por eu ter crido que Jesus morreu naquela cruz por mim e que os meus pecados foram pagos por Ele e que Ele se fez pecado no meu lugar e eu aceitei, reconheci essa obra completa e agora, hoje, eu que estava morto, hoje eu me torno vivo, eu tenho vida, porque Cristo me justificou, Cristo me tornou sem culpa, Cristo me tornou sem pecado, Cristo me tornou sem falha, Cristo me tornou sem condenação. Essa é a palavra, essa é a interpretação do texto, do versículo bíblico, lembrando que você precisa resumir o livro todo de Romanos para você entender qual é a mensagem principal do autor naquele livro. Quando você tem esse entendimento da mensagem principal do autor, será fácil você meditar, ler a cada livro e trazer a comunicação e trazer as lentes do autor para a sua realidade ou para a sua mente. É isso aí que você precisa entender. Então, a linguagem seria: pela fé estamos vivos, ou pela fé o justo está vivo. Você está entendendo? A linguagem, a interpretação seria isso. O justo viverá pela fé pela fé estamos vivos, ou pela fé o justo está vivo. É por causa da fé
que justo tornou-se vivo. É por causa da fé que o justo está vivo. Isso é uma realidade que já está dentro de você. Ela não é uma coisa que você vai indo adquirindo, não, em circunstância, não. É uma coisa que já está dentro de você, já foi imputado dentro de você para sempre. Por isso que o justo viverá pela fé. Aleluia! Para que você compreenda que o justo viverá pela fé, não é sobre rotina diária, não é sobre as circunstâncias que você vive, não é sobre as situações, os problemas que você está passando, mas o justo viverá pela fé é sobre uma realidade, é sobre um status, é sobre uma posição em que Jesus já te colocou e ele imputou isso dentro de você uma única vez. Não são pelas tuas obras, é pela fé. Por isso que o justo viverá pela fé. Não são por obras, é pela fé. É pela fé que eu vivo, é pela fé que eu sou justificado, é pela fé que eu fui justificada, é pela fé que eu sou justo, é pela fé. Aleluia!